Meu querido, minha querida, olha aqui nós outra vez, né? Semana passada não foi possível dar aula, se bem que a aula que eu vou fazer hoje eu já fiz com vocês, né? Que é aula sobre resistores, primeira e segunda lei de Ohm, mas para deixar as coisas bem organizadas, para deixar vocês bem amparados, para deixar vocês na melhor condição possível, eu irei fazer aqui digamos, um pequeno tutorial, estou só ajeitando aqui a tela, um pequeno tutorial para vocês estudarem, beleza? Nessa semana nós só resolveríamos exercícios, né, de acordo com o meu planejamento, só exercícios. Nós já resolvemos alguns na aula anterior, né, na aula quando eu estive na escola, e agora a gente vai fazer mais alguma coisa aqui, beleza? Então vamos comigo. O que nós estudamos? Primeira lei e segunda lei de Ohm. Nós estudamos a primeira lei de Ohm, que é very good, importante. Decora essa primeira lei de Ohm. Daqui para frente, até o final do semestre, ela irá aparecer sempre para gente. O que essa lei afirma para gente? Vamos ver se vocês lembram aí. Escutei alguém falando, né? A tensão é igual ao produto da resistência. A tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. Ou seja, toda vez que eu aplicar uma corrente não, que eu aplicar uma tensão no resistor, esse resistor vai ser percorrido por corrente. Perfeito? Essa corrente é proporcional ao valor da tensão. Basicamente é isso. Tá, Adriano, mas eu queria ver isso na prática. Então vamos lá. Eu preparei para vocês aqui, ó, um experimento. O que nós temos aqui? Nós temos uma fonte de tensão variável, que é isso aqui, ó, uma resistência constante e aqui um amperímetro para medir a corrente. Percebam que quando a tensão é 9 volts, a corrente vale 0,9 ampere. É só olhar aqui dentro ó, do medidor. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar o valor dessa tensão. Era 9, vou colocar 18. Deixa eu só ajeitar aqui. É mais fácil indo clicando do que passar lá. 16, 17. Vou lá, 18. Veja bem, a corrente aumentou, mas a resistência permanece a mesma. Vou colocar um valor mais alto agora, 36. A corrente aumentou, mas a resistência permanece a mesma. Vou aumentar mais ainda, 60. Olha lá, 60. A corrente aumentou, mas a resistência permaneceu a mesma. Então é só isso que a primeira lei de Ohm está falando. A primeira lei de Ohm está falando o seguinte para gente: se o resistor for ôhmico, ou seja, se ele respeitar a primeira lei de Ohm, se eu isolar isso aqui, ó, o valor da resistência, ela vai ser a tensão dividida pela corrente. E isso aqui na primeira lei de Ohm é uma constante. Só isso. Beleza? Se não for constante, o que aconteceria lá naquele experimento nosso? Se ele não fosse constante, naquele experimento, a resistência estaria mudando quando quando a tensão mudasse. Basicamente é isso. Já a segunda lei de Ohm, ela já fala de elementos que compõem o resistor, de elementos que dão características ao resistor. Como assim, Adriano? Vou escrever a segunda lei para vocês. A resistência, ela é proporcional a resistividade do material, ou seja, uma característica que o material tem de resistir à passagem de corrente, ela é proporcional ou diretamente proporcional ao tamanho desse resistor, ou seja, ao comprimento dele, e inversamente proporcional à área. Não, Adriano, eu quero entender isso aí do jeito que eu entendi aquele outro. Vamos voltar aqui no PET, ó. Já mostrei esse PET para vocês várias vezes. Utiliza ele para aprender essas coisas. Não se faz de doido não, meu querido. Utiliza ele. Olha aqui, ó. Olha a segunda lei aqui. Tem um aplicativo lá dentro para explicar a segunda lei. E ele é simples, meu querido, ó. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Ele é muito simples, presta atenção. A resistência. Quanto maior a resistividade, ó, quanto maior a resistividade, olha o valor da resistência aqui, ó. À medida que a resistividade aumenta, a resistência aumenta. Beleza, vou zerar aqui. Quanto maior o comprimento, ó, mais a resistência aumenta. Beleza, vou zerar aqui.
Agora olha o que acontece com a área, à medida que a área aumenta, a resistência diminui. E era simples entender isso aqui, bastava olhar para a equação. Então, a segunda lei fala de características que eu tenho do material, beleza? Que características são essas? O material que ele é feito, resistividade, ó, cada material possui uma determinada resistividade, o tamanho desse resistor, ou seja, o comprimento dele e a espessura dele. Então, meus queridos, basicamente, primeira lei e segunda lei é só isso aqui, só isso. Lembrando que a unidade de resistência, e eu já expliquei isso aqui para vocês um zilhão de vezes, ó, quando eu coloco a grandeza dentro de colchetes assim, eu quero escrever a unidade. A unidade de resistência é o OHM, ou seja, o Ohm, dado por esse símbolo aqui, que é mais conhecido como ômega, ou ômega. Beleza? Então decora comigo. Hoje nós falamos de primeira lei e de segunda lei. O que nós vamos fazer agora na próxima aula que eu mandar? Eu irei resolver com vocês, vou até mostrar minha área de trabalho aqui, ó, que é uma lindeza de organizada. Uau, que sujeira, meu Deus do céu! Que é isso? Lista de ondas, lista. Cara, tô com vergonha. Tô mostrando essa área de trabalho para vocês e tô começando a ficar com vergonha. Mas eu vou mostrar para vocês verem como a gente sofre aqui. Tem uma lista que eu enviei para vocês. Em algumas quer dizer, eu enviei lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Para alguns de vocês receberam a lista. E resolvi em sala algumas questões com vocês. Aqui, lista de resistência elétrica. E em sala a gente resolveu algumas questões, perfeito? Eu vou abrir a lista aqui para vocês, ó. Eu acho que em sala de aula presencial, nós resolvemos até a questão número 4. Nas turmas virtuais, a galera que está em casa, nós conseguimos resolver até a questão 9, 10, salvo engano, 10 ou 11. Mas, em todo caso, eu vou fazer tutoriais, ou seja, vídeos de todas elas e postar aqui nessa playlist onde vai estar essa aula e a resolução da lista. Beleza? Lembrando que no nosso próximo encontro presencial ou virtual, nós iremos falar já sobre associação de resistores. Agora sim, a treta vai começar a ficar legal, ok? Nessas duas aulas nós falamos de resistores. O próximo tema é a associação de resistores. Adriano, esse trem cai no Enem? Não, ele não cai não, ele despenca. Resistores, burrão. Estou escrevendo resisteres. Resistores. Próxima aula, os cenas do próximo capítulo. Beleza? Um abração para vocês. Peço desculpas, vou até me aumentar aqui, ó. Peço desculpas por não estar usando o fundo verde ainda. Ele está pendurado aqui atrás, ó. Porque eu mudei, estou num escritório novo aqui. Na verdade, é um corredor que virou escritório, mas enfim. E assim que eu organizar isso aqui, eu vou voltar a ter o fundo verde e ficar uma aula mais bacana para vocês. Beleza? Curtiu a aula? Deixa um likezinho aí, comenta lá no grupo. Vamos que vamos, vai dar certo para todo mundo. Um abraço e tamo junto.